Com vocês, programa Saber Viver, com Melissa Costa. Bom dia, o Saber Viver está começando e hoje o nosso bate-papo é sobre fotografia. Vamos juntos? Quem senta ao meu lado hoje é o fotógrafo oficial do programa, nosso querido J. Júnior, para nos contar um pouco sobre a fotografia. Além disso, preparamos reportagens especiais, sem contar a participação dos nossos colunistas. Não saia daí, o Saber Viver está apenas começando. Para começar, recebo com muita alegria o nosso grande fotógrafo J. Júnior. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui, Júnior. Eu que agradeço, Muito obrigado pela oportunidade de inverter o lado agora, né? Sempre atrás das lentes e hoje na frente. A minha curiosidade está enorme para desvendar quem é esse grande profissional. Vamos lá, vamos tentar. E por falar nisso, me conta então um pouquinho, Júnior, como que a fotografia entrou na sua vida? Até então, projetista de tubulação, sempre trabalhei em área industrial e sempre apaixonado por capturar imagens. Aquelas câmerazinhas bem simplesinhas de filme, que um filme de 36 poses era a maior ostentação da época. E comecei a brincar, sem técnica nenhuma, sem conhecimento nenhum, e fui tomando gosto, fotografando aniversário de amigos, aquele sim, levava a câmera até sem ser convidado e começava a fazer uns cliques. Começou a ficar legal e comecei a ser convidado a fazer fotografias mesmo, dos aniversários, oficialmente e tal. E resolvi investir em um curso, acabei largando a área industrial e investindo totalmente na fotografia. Então você largou a engenharia e veio para a área da fotografia. Exatamente. Um pequeno empurrão dessa crise, o mercado da engenharia já não estava muito legal, eu já estava um pouco estressado na área da engenharia e acabei partindo para um lado que eu gosto bastante, que é mais tranquilo de trabalhar. E o mais importante, né, Júnior? Hoje você faz o que você ama. E é por isso que eu tenho certeza que as fotos saem como saem, maravilhosas. Exatamente, E quando a gente ama o que faz, deixa de ser trabalho e passa a ser uma diversão remunerada, né? E você nos contou aqui que fez um curso. Então é importante o profissional fotógrafo iniciar com um curso, se especializar, Júnior? É extremamente importante. Hoje tem muita gente no mercado que, assim, sem conhecimento nenhum, consegue uma verba, adquire uma câmera e já começa, faz um cartãozinho de visita e já começa a oferecer serviço no mercado. Pode acontecer de dar certo, não quer dizer que 100% desses casos darão errado, mas na grande maioria você sai sem técnica e em situações adversas você vai ter uma enorme dificuldade para trabalhar. E hoje as suas fotos são muito lindas. Obrigado, Inclusive, eu sou prova viva disso, porque o Júnior é o fotógrafo oficial do Saber Viver, né, Júnior? E é um prazer enorme trabalhar aqui com essa equipe fantástica, né? O prazer é todo meu e da minha equipe de ter você fotografando e clicando todas as nossas imagens. Agora, Júnior, é muito interessante porque eu vejo que no seu trabalho, além desse amor, você fotografa tudo. Como assim? Não existe um ramo específico? Pode me explicar um pouquinho? Sim, normalmente todo fotógrafo tende a cair para uma área. Esportista, fotojornalismo, feminino, sensual, N ramificações em fotografia. Eu, particularmente, sou apaixonado pela área esportiva. Mas, como todo bom fotógrafo, qualquer coisa é motivo para um clique, né? Então, na minha página, você vai ver um pouco de tudo, natureza, ensaio feminino, infantil, mas a minha grande paixão é fotojornalismo e foto esportiva. Você disse aí ensaio infantil. Inclusive, eu vi que você fotografa a sua própria filha. Conta pra gente um pouquinho disso. Nossa, ela realmente é a modelo oficial da J. Júnior Fotografias. É usada para teste de todas as novas técnicas de fotografia, sempre com ela. Tudo é testado primeiro com ela para depois a gente vender para algum cliente externo. E é difícil, Júnior, fotografar a própria filha? Na verdade, é mais fácil do que fotografar um cliente pago. Com ela eu tenho a opção de poder errar, fazer de novo, fazer outra vez, fazer mais uma vez. Já um cliente que aluga uma locação, que vai para algum lugar para a gente pegar um pôr do sol, que é um tempo mais restrito, eu não tenho essa opção de erro.
E a Duda adora, né, Júnior? Ah, ela ama. Apontou um celular que seja, ela já faz 2, 3 poses e já tá rindo até. Gente, se você não conhece a filha do Júnior, é a Duda. Eu vou pedir até para a minha produção colocar umas imagens para que vocês possam conhecê-la. Ela é uma modelo mirim e assim, eu sou fã dela e ela virou até uma mascote do nosso Saber Viver. Agora, Júnior, me conta um pouquinho. Fotografar ela é muito legal e tudo, mas vamos falar um pouquinho agora como que é operar uma câmera. Conta pra gente. É fantástico e é uma coisa, como eu te disse, assustadora ao mesmo tempo. Assim, quando a gente está em um trabalho, em alguma locação, alguma coisa assim, você não tem opção de erro. Eu não posso te ligar amanhã e vamos regravar o programa porque eu errei as fotos e vamos ter que fazer de novo. Então, assim, é assustador, mas é um trabalho fantástico quando você vê um resultado satisfatório. Júnior, existem várias tecnologias, várias máquinas no mercado, lançamentos. Como que você lida com isso? Pois é, Mel, isso é um assunto que assim, é bastante discutido nos grupos de conversas entre fotógrafos. Alguns alegam que um equipamento melhor te dá uma condição de trabalho melhor. Concordo, mas a fotografia não é feita só pelo equipamento. Se você tiver uma condição adequada, fotos durante o dia e tudo, você não precisa de um equipamento tão caro. As câmeras melhores, as lentes mais caras, mais claras no caso, elas são em condições adversas, com poucas luz, uma foto que eu tenho que fazer uma distância maior. E nesses casos, mas em condições normais, não preciso ter um equipamento tão caro. Vale o talento. Exatamente, o olho do fotógrafo ainda conta muito. Júnior, o olho clínico ajuda ou somente o treino é suficiente? Na verdade, o treino é primordial. O fotógrafo tem que conhecer o equipamento que ele tem em mãos. Ele tem que conhecer a câmera, as configurações dela, as opções que ela te permite. Mas, na minha visão, o olho clínico do fotógrafo ainda é mais importante do que o equipamento. E é preciso ter paciência para achar aquelas imagens perfeitas, não é mesmo? Muito, mas muito mesmo. Às vezes você fica horas, como por exemplo fotos de paisagens, animais e tudo, você fica horas sentado no mesmo cantinho esperando para fazer um clique. Eu vou até pedir à produção mais uma vez para colocar uma imagem que você pegou de um programa em gravação do Saber Viver. E, gente, virou a minha foto favorita, aquela da abelha, Júnior. E assim, são fotos que acontecem, vamos dizer, por acidente, né? No intervalo de gravação, fui dar um passeio pela locação, achei uma abelha e uma plantinha e virou uma foto fantástica, né? E a foto ficou maravilhosa. Verdade. Muito, muito linda mesmo. Muito Parabéns obrigado. Pelo olho, viu, clínico nesse momento. Agora, Júnior, existe algum horário melhor para fotografar? Todo e qualquer horário que tenha uma luz perfeita. O ideal seria fotografar durante o dia. Entre 3 e 5 horas da tarde é um horário perfeito. Mas se eu tiver uma locação que me dê uma iluminação boa, qualquer horário é fantástico. E aí, se a gente não tiver dentro desse horário, uma luz refletora auxilia? Exatamente, aí a gente tem os acessórios que podem auxiliar, como softbox, rebatedores, flashes e dentre outros. Gente, é muita informação. Sinceramente, se formos olhar a área do fotógrafo, é tanta aparelhagem, mas é importante, né, Júnior? Exatamente o curso, especializações e até mesmo compor desse equipamento todo para fazer um trabalho de qualidade. Exatamente, sem isso você não consegue trabalhar, né? E eu queria falar um pouquinho com você sobre o flash, porque realmente, assim, incomoda um pouco. É uma dificuldade que você encontra? Incomoda tanto para quem está sendo fotografado quanto para quem está fotografando. Eu falo que a fotografia é uma arte, como pintura, cinema e etc. E o uso do flash é uma arte à parte. É uma outra escola, é um outro aprendizado, é um domínio fantástico que você tem para saber usar um flash. Vou dar um intervalinho, aproveitando o flash, eu vou chamar a nossa querida Ingrid Vilela. Bom dia, Ingrid. Bom dia! Diante de situações tão desafiadoras, seja de dor ou de perda, você já percebeu que cada pessoa reage de uma forma diferente diante da mesma situação? Há quem se condói com o caso e chega a envolver para solucionar. E há também quem
demonstre total indiferença. E por qual motivo isso acontece? E um dos fatores primordiais está relacionado, sabe o quê? A maneira de como aquela pessoa julga as informações, como ela tira a conclusão daquele acontecimento. De fato, existem duas maneiras opostas de lidar diante da mesma circunstância, que são sentimento e pensamento. As pessoas sentimento decidem de forma mais pessoal e baseada em seus próprios valores. Elas têm alta consideração pelo próximo. Para ela, o outro é o que mais importa. Geralmente, são generosas e possuem uma elevada empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. É bastante sensível, compreensiva e possui grande compaixão. Já as pessoas pensamento tomam decisão de forma mais racional. São analíticas, resolvem os problemas de forma mais lógica e utilizam de um raciocínio baseado em causa e efeito. Muitas vezes são considerados frios e insensíveis pelos outros. Mas vamos a um exemplo prático para você conscientizar qual é a diferença desses dois tipos comportamentais. Diante de um crime, imagina um crime que aconteceu. A pessoa sentimento, ela irá condoer com a situação. Ela irá se colocar no lugar, inclusive, daquele criminoso e pensar se ele for preso, com tanta compaixão e imaginar: ai, coitado, vai ver o sol nascer quadrado, vai ficar naquele lugar, vai sofrer, vai ficar num lugar obscuro e sem conforto. Mas já a pessoa pensamento, de imediato vai pensar: se ele não tivesse cometido esse crime, não estaria passando por tudo isso. Enfim, ambos têm pontos importantes a serem observados. As pessoas sentimento, às vezes, elas se colocam tanto no lugar do outro que acabam associando aquele problema, trazendo para si aquilo que era um problema. Se tornará vários problemas como consequência. Já as pessoas pensamento, geralmente, elas são tão racionais e lógicas que muitas vezes passam desapercebidas da empatia. Não consegue se colocar no lugar do outro e tende a ter uma frieza e muitos choques nos relacionamentos com as pessoas mais sensíveis. Não tem certo e nem errado, mas o fundamental mesmo é termos equilíbrio nas nossas ações e também como concluímos as informações. E fica a minha dica: saiba ter empatia, sentir como o outro sentiu, sem trazer esse problema para si, sem deixar também de observar o quanto aquela pessoa favoreceu ou contribuiu para que houvesse tido aquele resultado e as suas consequências. O que desejo mesmo é que tenhamos uma semana de muito equilíbrio em nossas vidas. Até mais! Muito obrigada, Ingrid. Fique agora com o intervalo comercial e voltamos já já. Estamos apresentando Programa Saber Viver, com Melissa Costa. A Top Laser Minas, uma empresa certificada e qualidade na venda e locações de equipamentos estéticos e clínicos. Você encontra luz intensa pulsada, CO2 fracionado, laser de diodo para depilação, tudo isso e muito mais. Top Laser Minas, uma empresa qualificada para atender você. Entre em contato com um dos nossos representantes. Olá, eu sou a Luma, sou artesã. E se você gosta de trabalhos manuais assim como eu, siga o meu perfil no Instagram. Faço caixinhas personalizadas, personalizados de aniversário, lembrancinhas de maternidade e muito mais. Siga aqui. Fique com as novidades e as promoções da Clínica Melissa Costa.
localizado na rua Padre Rolim, número 100, sala 1102, no Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Tratamentos corporais e faciais com promoções de verão. Eu aguardo todos vocês. Essa é a Carlota Plus Size, uma moda jovem, moderna, democrática e feminina. Se existe padrões na moda grande, aqui na Carlota Plus Size, nós decidimos rompê-lo. Venha você para a Carlota Plus Size. Voltamos a apresentar o programa Saber Viver. Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa coluna Na Palma da Lei. No programa passado, nós estávamos a falar de um assunto que está na boca do povo, o crime praticado no aplicativo WhatsApp, principalmente o crime contra a honra, os crimes contra a honra, a calúnia, a difamação, a injúria. Nós explicamos o crime de calúnia, caluniar alguém imputando-lhe falsamente um fato definido como crime. O segundo crime também muito praticado no WhatsApp pelas pessoas, seja na redação de texto ou também enviando áudios às outras, a difamação ela está prevista no artigo 139 do Código Penal, difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Aqui, a primeira coisa que nós precisamos sublinhar é de que esse fato ofensivo ele não precisa ser falso como é na calúnia. E ele também não precisa ser considerado criminoso. Então entendemos que a difamação é o crime mais praticado, também a injúria, mas o crime de difamação é o crime mais praticado nas redes sociais. É um crime de menor potencial ofensivo, levando em consideração a pena máxima combinada, é julgado no Juizado Especial Criminal, que envolve a Lei 9.099/95, mas pode acarretar, desde que não haja a aplicação de uma medida despenalizadora do Juizado Especial, uma condenação. E aí você, no WhatsApp, que costuma a contar as façanhas das outras pessoas, sem tomar esse cuidado de saber se pode ou não, poderá ter uma condenação, um nome sujo, esse nome lançado no rol dos culpados, ser condenado numa pena restritiva de direitos. Fica aí nossa dica. Zanoni, muito obrigada. Estamos de volta com o Júnior, fotógrafo, para falar um pouquinho dessa área tão linda. Júnior, me conta um pouquinho aqui, tem algum fotógrafo que te inspira? Tem vários. Dentre eles eu admiro muito o trabalho do Sebastião Salgado e não posso deixar de falar do meu professor Otaviano, que é a minha maior inspiração hoje e meu maior auxílio, né? Sempre que eu preciso de um reforço, eu recorro a ele. Eu vejo muitos fotógrafos que se especializam em temas, como o famoso húngaro Robert Capa. Ele se especializou em fotografar principalmente a Segunda Guerra Mundial. O que você acha disso? Eu acho muito legal o trabalho dele, apesar de que guerra é um tema que eu gostaria de estar retratando. Eu acho que é um tema até que eu gostaria que a gente não tivesse para retratar. Mas o trabalho dele foi fantástico, foi um trabalho muito bonito, se é que pode se chamar uma foto de guerra algo bonito, né? E você teria algum tema que você iria se especializar ou gostaria de se especializar? Como eu te falei na primeira parte da entrevista, eu sou apaixonado por foto esportiva. Se eu conseguir trabalhar na área esportiva, eu estou realizado na minha profissão. Não vai abandonar a gente não, né, Júnior? Não, continuo no Saber Viver. Então tá bom. No Saber Viver não existe sem você. Esse é o ponto principal. Fazer fotos de animais selvagens deve ser muito complicado, Júnior. E eu fiquei sabendo que você tem uma imagem de uma coruja. Conta pra mim essa história. Pois é, essa foto também foi daquelas que acontecem ao acaso. Adoro passear por trilhas e tudo, e no meio de um passeio desse acabei achando um ninho de corujas, com 3 filhotinhos lá dentro, e virou uma foto também que não era a intenção do passeio, mas acabou saindo uma foto fantástica disso aí também. Repercutiu muito essa fotografia sua. Muito, bastante. E uma foto sem querer, é aquela por acidente, vamos dizer assim. E em se tratando de fotografia de animais selvagens, tem 2 segmentos.
Os que eu não sou o alimento deles é muito mais fácil de se fazer, como por exemplo um ninho de corujas, do que fotografar um tigre em plena selva. Não deve ser, nunca fiz, mas não deve ser uma experiência muito agradável. E aqueles fotógrafos que clicam em imagens de prédios, de locais super altos, o que você me fala? Também, para variar, né, como eu te falei, todo fotógrafo gosta de fotografar um pouco de tudo. É uma das coisas que eu adoro fotografar também. Alto de prédio, altos de mirantes, montanhas, até mesmo por esses passeios em trilhas, coisas que eu adoro fazer no final de semana, já acaba tendo a oportunidade de conseguir isso aí. Alto de cachoeiras. Ai, mas não dá medo não, Júnior? Na verdade, eu não tenho problema com altura. A maioria das pessoas, o grande empecilho para fazer esse tipo de foto é a altura. Que no meu caso, eu fui agraciado em não ter esse problema. Pois é, porque realmente as imagens ficam lindas, mas só de visualizar a altura que está... Algumas pessoas falam que dá frio na barriga só de ver, né? Dá, eu mesmo vi algumas imagens suas de um rapel que eu fiquei morrendo de frio na barriga. Mas foram muito lindas, muito bem clicadas, viu, Júnior? Mas é uma sensação gostosa quando você consegue um clique desse. E o que existe de mais moderno na fotografia hoje? Hoje, falando em tecnologia e fotografia, é difícil falar o que tem de mais moderno. Para cada segmento, nós teremos equipamentos diferentes. E vamos dizer que o bolso é o limite hoje. Você vai chegar onde o seu bolso deixar você chegar. Então, esses recursos custam caro. Muito. A gente começa a falar, por exemplo, em teleobjetivas de R$500 a 150 mil, o preço de um apartamento praticamente. Uma lentezinha para foto. E aí cai naquele assunto que nós conversamos no primeiro bloco, né, Júnior? Que depende também da disponibilidade da câmera, mas que para se fazer uma boa foto, o mais importante, pelo que eu entendi do nosso papo, é se profissionalizar, ter o conhecimento, e aí você consegue, claro, com um equipamento melhor, vai ter uma imagem melhor, mas também indifere de você com o equipamento inicial do trabalho ter essa imagem também. No Instagram mesmo a gente vê algumas coisas de alguns fotógrafos que fazem trabalhos lindos com o celular. E acontece de você ver em alguns cursos, alguns seminários, pessoas com câmeras super caras e não conseguem fazer cliques fantásticos. E Júnior, eu quero falar com você agora de um assunto que me intriga, porque eu vejo muitas pessoas publicando várias imagens e não são feitas por elas. O que você me fala disso? Esse é um assunto bem polêmico até, Mel. A gente, principalmente nós que trabalhamos com imagem, hoje está muito complicado. Essa abertura da internet para o mundo inteiro virou um território sem lei, sem dono, sem ordem, sem nada. As pessoas que pegam imagens de outras pessoas e não dão sequer o crédito a elas. Quanto mais em se falar pagar direitos autorais. Explica pra gente um pouquinho o que é esses direitos autorais. Como toda obra artística, quem produziu essa obra tem os direitos sobre ela. Sobre venda, vinculação nas mídias digitais, em TV, em o que for, toda vinculação. E hoje as pessoas pegam essas imagens de Facebook, Instagram, links em gerais na internet e divulgam como se fossem delas. Fazem uma pequena edição, recortam a logo de quem criou aquela imagem e publicam como se fossem delas, sem nenhum problema. Mas isso é crime. E como que vocês lidam com isso? Se você visualizar uma imagem sua publicada em outro local que você não deu esse direito? Esse é um problema enorme que a gente tem, devido às leis que regem o nosso país. É crime, todos sabem que é crime, todos fazem, mas a gente tem uma dificuldade enorme em conseguir que a justiça nos ampare. A pessoa copia uma imagem, redistribui, às vezes até vende para alguns sites, e se eu entrar na justiça, pedir pelos direitos autorais, isso vai render por anos e acaba não dando em nada, na verdade. Mas é muito bom a gente lembrar o nosso telespectador, você de casa que nos assiste, gente, você conhece alguém que faça isso? Isso é crime, é errado, porque aquela imagem foi feita, foi realizada, foi, como diz o Júnior no começo do nosso programa, ele mesmo fez algumas imagens durante a sua trajetória, como ele citou a da coruja, eu mesmo citei essa da abelha, foi feita por ele, pelo olho clínico dele. Então, não é
legal essa imagem ser publicada com autoria, como se fosse de outra pessoa, porque a imagem é de autoria dele, né, Júnior? Exatamente. E é complicado isso realmente. Todo profissional, principalmente na área de fotografia, quer o reconhecimento pelo trabalho feito. Mas mais do que o reconhecimento, a gente quer também um retorno financeiro. Se essa foto for vendida, que seja vendida por mim, não por uma pessoa que copiou da internet e está repassando. Com certeza, Júnior. E eu gostaria de te agradecer muito, assim, pelas suas explicações, pela participação aqui conosco no Saber Viver, desse lado hoje das câmeras, viu? E lembrar, assim, você não autorize, não compartilhe, procure realmente, se você gostou de uma imagem, procure quem é o autor daquela imagem e aí sim você faça acontecer e divulgar de uma forma certa. Muito obrigada, querido. Eu que agradeço, Mel. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho aqui. Hoje eu conversei com o J. Júnior, fotógrafo especializado em fotografias, imagens lindas. Eu vou deixar o link aqui dele para que você aí de casa possa acompanhar também. E se você perdeu alguma coisa dessa entrevista, acompanhe este e todos os outros programas Saber Viver pelo nosso canal do YouTube. Ligue, saiba mais, mande sugestões de reportagem através do nosso WhatsApp. Eu vou adorar te responder. Até o próximo sábado. Tchau!